Olá, bem-vindos à nossa Sextas de Mistério. Graças a Deus é sexta-feira. Na Sexta de Mistério de hoje nós temos duas histórias assombradas de fantasmas. São duas histórias tristes porque envolvem, mais uma vez, crianças. A primeira aconteceu com a minha avó, chamada Madalena, Maria Madalena, e o meu pai era recém-nascido, ela tinha um filho com 12 anos chamado Tião. Um dia o Tião, infelizmente, faleceu, eu não soube de maiores detalhes. Já morava na roça, lá em Espírito Santo, então não tinha-se muita experiência, né, sobre o que as pessoas morriam. Só que durante a noite, depois do enterro, a minha avó passou a noite inteira vendo o Tião rolando embaixo da terra. E aquilo foi terrível, angustiante, mas naquela época não se fazia exumação de corpo. Então, o meu avô, o João, ele foi negociar com o cartório para fazerem uma exumação, tirarem o corpo de lá para saber o que estava acontecendo. Porque a minha avó estava muito desesperada, angustiada, que ela tinha certeza que ele estava vivo. Só que eles não queriam, e aí o meu avô teve que dar uma propriedade da família, lá em Goiabeira, para que eles liberassem. E isso levou o tempo entre 24 e 48 horas. Quando finalmente chegaram lá, coração de mãe não se engana, o garoto estava de bruços. Isso foi uma forma dele avisar, dele tentar pedir socorro, mas infelizmente a ajuda chegou muito tarde. E na segunda história, nós temos um caso muito peculiar de uma pessoa igualmente peculiar. Eu vi esse relato num outro canal, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. O nome do canal é o Casos Sobrenaturais Reais, que tem uma boa narração do Luciano. E o primeiro vídeo, justamente, que eu vi do canal era sobre relatos de coveiro. E era sobre um moço chamado Gutenberg, um senhor que hoje tem 72 anos e há mais de 15, cerca de 15 anos, já está aposentado. Ele passou quase 40 anos trabalhando no cemitério da cidade vizinha. A cidade dele era de Andradinas, fica no interior de São Paulo. E ele é médium. Então você imagina um médium que tem capacidade de ver e de ouvir e de sentir coisas muito mais do que uma pessoa normal, uma pessoa comum, uma pessoa típica, vivendo justamente constantemente no cemitério. E aí você pode imaginar que isso era algo terrível para ele, mas foi uma escolha dele, pois desde muito cedo ele teve esse chamado de ajudar os espíritos. E ele acreditou, ele achou que qual o melhor lugar onde eu poderia ser útil, onde esse dom poderia ajudar as pessoas, os espíritos perdidos? No cemitério. E ele passou a trabalhar e falou que foi muito feliz, trabalhou muito bem e teve, claro, diversos casos e encontros que ele até registrou num livro. Um livro que ele escreve há muitos anos e eu fiquei muito curiosa para ler, e agora esse canal está publicando os capítulos. Eu estou achando muito interessante. Se você quiser, pode dar uma olhadinha lá. Achei que só eu lia livro capítulo a capítulo, mas o Luciano, lá do Casos Sobrenaturais Reais, está fazendo o mesmo, e muito bem. E um caso que me chamou muita atenção, que o senhor Gutenberg contou no primeiro relato que ele passou para esse canal, é um caso também muito triste, como eu falei, também envolve crianças, que foi o caso de dois viciados em drogas que saíram para comprar drogas na cidade de Andradinas e morreram atropelados, foram atropelados e morreram num viaduto. Nunca voltaram para casa. O que ninguém sabia é que eles tinham dois filhos de 2 e 4 anos que estavam trancadas, são duas meninas, estavam trancadas em casa. E isso foi terrível, porque ninguém soube. E as crianças ficaram presas em casa, sem água e sem comida, por 3 dias. E só descobriram quando os vizinhos começaram a perceber um cheiro estranho e os bombeiros vieram e descobriram as duas crianças no chão da sala, já sem vida. Isso foi, já por si só, uma tragédia de proporções sobrenaturais. E houve uma grande comoção na cidade, porque foi inclusive matéria de jornal, apareceu no jornal da cidade. E
elas foram enterradas nesse cemitério onde o senhor Gutenberg trabalhava. Ele falou que foi uma das coisas mais tristes que ele já viu em toda a carreira de coveiro dele, toda a vida de coveiro dele, porque as pessoas estavam extremamente comovidas e desesperadas, e na hora que os caixões desceram à terra, a avó se atirou em cima dos caixões, dizendo que queria ser enterrada também. E aquilo foi uma grande comoção e demorou algum tempo até que as pessoas saíssem e fossem embora, porque elas não iam embora, elas ficaram ali se lamentando, chorando e sofrendo. E o administrador do cemitério falou para o senhor Gutenberg para chegar cedo no dia seguinte, para ele poder ajeitar, porque preparar o dia para os enterros daquele dia e tudo mais, porque ali estava ficando sujo, ficou pisoteado, não dava para ele trabalhar ali com as pessoas ainda. No dia seguinte, ele chegou às 6 horas da manhã e foi direto para o refeitório para tomar café. E chegando lá, ele viu que as portas do armário onde eles guardavam os lanches estavam abertas. Ele ia fechar, mas percebeu que lá dentro estavam faltando todos os biscoitos, estava faltando miojo, né, macarrão instantâneo, que eles costumavam ter sempre por ali, e um pote pequeno de leite em pó. Estava faltando também a margarina, a manteiga da geladeira e outras coisas. E só comida. E aí o que ele imaginou? Alguém invadiu para roubar alguma coisa, mas não encontrou nada e levou comida. Ele trancou a porta quando saiu para mostrar para as pessoas, para os colegas, para o administrador, como ele encontrou tudo ali. Né? E foi lá, pegou as ferramentas e foi para o túmulo das meninas para arrumar. E chegando lá estava realmente meio bagunçado, né? As pessoas pisotearam, acabam deixando cair coisas, porém em cima, exatamente em cima dos túmulos das meninas, estavam os pacotes de biscoito vazios, farelos de miojo e restos de leite em pó. Tudo que estava faltando, tudo que sumiu da geladeira e da despensa do refeitório estava vazio em cima dos túmulos das meninas. Essa história me deu, ao mesmo tempo, calafrios e vontade de chorar, porque é realmente uma história muito triste. O Sr. Gutenberg chamou os amigos, chamou os colegas de trabalho e contou o que aconteceu e mostrou o que estava acontecendo, porque ele nunca foi de falar sobre o que acontecia com ele nessa questão de mediunidade, porque ele não se sentia confortável em falar sobre coisas que ele não podia provar. Porém, aquilo ali não era uma visão, um vulto, algo que apareceu e você levou 3 segundos e desapareceu. Não, era algo que qualquer pessoa podia ver e podia constatar. Todos eles sabiam o que tinha na despensa. E as embalagens e os restos estavam em cima do túmulo das meninas. E as meninas morreram de fome. Então, era tudo muito simbólico, sintomático. E ele, mesmo assim, não teve... Os amigos dele eram céticos, eles não acreditaram. Um deles chegou até mesmo a acusá-lo de que ele que tinha montado aquela cena toda. Então, ele combinou com os colegas para que isso não mais acontecesse, que todo dia eles deixariam 2 pedaços de pão em cima dos túmulos das meninas, e assim elas nunca mais passariam fome. E eles fizeram isso e realmente nunca mais nada parecido aconteceu. E eu queria falar um pouquinho sobre esse caso e sobre esse tipo de coisa que acontece, que são coisas de efeito físico mesmo, né? A gente está acostumado em fantasmas, quando a gente fala de fantasmas, espíritos, assombrações, almas penadas, em seres que aparecem. E o nosso cérebro tenta racionalizar, ele tenta ver, foi uma sombra, foi uma luz, foi uma coisa que passou. Mas nem sempre isso é verdade. Quando vem com algo físico, é algo que a gente acaba não tendo como racionalizar. Era algo que você está vendo. Eu falei que ia contar 2 histórias, mas vou contar 3. Porque eu lembrei agora de uma história que me tocou muito quando eu era bem criança, praticamente. Eu devia ter uns 12 anos quando eu vi essa história. E eu achei essa história muito triste, porque era sobre 2 amigas, que eram muito amigas, de criança mesmo, eram infâncias. Só que teve um dia
que elas foram fazer a primeira comunhão juntas. E elas tinham que levar um buquê de flores. E por algum motivo, elas brigaram, né, nesse momento. E uma delas pegou o buquê da outra e destraçalhou, jogou no chão. E ela teve que entrar na igreja sem o buquê. E a menina que teve o buquê estraçalhado, ela ficou tão chateada que ela não quis mais a amizade da outra. A outra, claro, coisa de criança, se arrependeu. Eu não lembro agora se era a primeira comunhão ou crisma. Se arrependeu muito e pediu desculpas, mas a outra não aceitou. E por muito tempo, a menina que tomou o buquê, com muito remorso, pediu perdão, pediu a amizade dela de volta e ela não falou mais com ela. Ela virava o rosto, ela fingia que ela não existia. E os anos se passaram, elas seguiram caminhos diferentes, nunca mais se viram. Até que um dia, a moça que teve o buquê estraçalhado, ela já era uma adulta, uma mulher feita, estava dormindo quando de repente ela sentiu uma luminescência no quarto, levantou-se, né, para sentar na cama e diante dela ela viu a amiga, mais ou menos como ela se lembrava, vestida com a roupa que ela, do dia da crisma, da primeira comunhão, com um buquê de flores lindas e ela estava sorrindo. E então ela simplesmente estendeu esse buquê para ela. E nesse momento ela gritou porque ela não sabia o que estava acontecendo, ela sabia que tinha alguma coisa estranha ali. E então ela descobriu, acho que tocou o telefone, ela foi atender porque sumiu, não tinha mais nada no quarto de repente. Ela pensou talvez seja um golpe de vista, tocou o telefone e alguém estava informando para ela que esta amiga tinha feito a passagem, tinha morrido. E ela, quando voltou no quarto, imaginando o que ela tinha visto afinal e se aquilo era real ou não, ela foi olhar no local da visão, da aparição, pétalas de flores e um buquê, todos assim no chão. E eu fiquei muito triste com essa história, porque foi uma história também de como às vezes a gente perde a cabeça e causa uma mágoa tão grande que a pessoa não quer nos perdoar. E como às vezes nós somos tão mesquinhos que nós nos recusamos a aceitar o perdão quando ele é sincero. Eu não digo que a gente deva aceitar o perdão quando ele é da boca para fora, porque às vezes você está só se abrindo espaço para que a pessoa simplesmente magoe você de novo. Mas a gente sabe quando a pessoa realmente se arrepende. E nesses casos eu acho que o perdão ele cura as duas pessoas. E, e nesses dois casos que eu contei, nós tivemos, não no primeiro eu lembrei desse caso hoje, eu quis contar, até liguei para o meu pai para saber os nomes, e esses outros dois casos, eles tinham efeitos físicos, como eu falei. E é relativamente comum efeito físico. É difícil, não é assim comum, acontece toda hora. Mas eu acho que é necessária uma dose de energia muito grande, talvez uma permissão para que o espírito possa manifestar de num lado mais material, né? Como no caso das meninas, que foram até a despensa, pegaram as coisas, levaram para o túmulo e comeram. Isso é muito físico. Eu não acredito que tenha sido outra coisa, eu acredito realmente que tenha sido elas. E no caso dessa moça com as flores, ela trouxe um buquê do mundo espiritual e este buquê se materializou e ficou no quarto da outra amiga. Então eu acredito muito que se houver energia o bastante para fazer isso, e é claro, uma permissão para fazer isso, é possível sim. Eu lembro de um caso, e aí é um caso bem mais apavorante, de uma moça que ela estava sendo estudada por parapsicólogos numa apostila antiga que eu tinha de psicobiofísica. E o caso dela era muito estranho, porque ela relatava que estava sofrendo ataques. Porém, os ataques, eles eram aleatórios, eram ataques de, às vezes, um homem com uma faca, às vezes um animal, às vezes um monstro. Eram ataques de seres que pareciam
muito imaginação, porque eles não tinham nenhuma conexão entre eles. Não era como se você fosse atacado pelo mesmo ser. Não, eram por seres completamente aleatórios. O problema, e aí você pode dizer, Ed, talvez ela fosse esquizofrênica, talvez ela tivesse um problema mental. Talvez. O problema é que ela sofria fisicamente esses ataques diante dos olhos das pessoas. E houve um momento em que eles estavam fazendo os testes com ela e ela começou a gritar que tinha um cachorro querendo atacá-la. E o cachorro a atacou, eles não viam cachorro nenhum, mas eles viam ela se debatendo como se estivesse sendo atacada, e quando acabou, ela tinha uma mordida no braço de cachorro. Então, eu nunca entendi esse caso, esse aí eu não tenho explicação. Acho que a explicação mais básica que eu posso ter, que foi o mais longe que eu consegui ir desse caso, é que essa moça, ela estava sob ataque, um ataque espiritual muito sério, muito forte, e ela conseguia ficar entre duas dimensões, entre o nosso mundo e outros mundos. E nesse outro mundo, ela ficava realmente em dois, né? Como se você conseguisse ser visto, né? Em dois lugares ao mesmo tempo, assim, tivesse uma... Eu não sei como dizer isso, mas é como se você estivesse realmente nos dois lugares. Porque as dimensões são muito próximas aqui, elas não são assim, aqui tem uma dimensão, aqui tem outra, aqui, não são geograficamente tão diferentes, elas são distantes, elas são todas entrelaçadas, todas acontecem ao mesmo tempo. E por isso que muitas pessoas às vezes desaparecem, por isso que muitas pessoas às vezes vão parar em outros lugares, muitas pessoas vão parar em Sete Além, ou vão parar no mundo das fadas, porque são todas, as dimensões, elas são todas intrinsecamente ligadas. E é uma questão vibracional, ou às vezes de você achar um portal para ir parar em outra dimensão. Então, na minha percepção, ela estava, por algum motivo, e era um motivo para mim de vingança, de magia negra, de ataque espiritual, ela conseguia estar manifestada nos dois mundos. Só que o outro mundo que ela se manifestava era um mundo hostil, era um mundo de baixa vibração, porque todas as coisas que ela via eram sempre tentando machucá-la. Ela nunca via florzinhas, fadinhas, passarinhos e beija-flores, eram sempre seres hediondos atacando-a. Então, é como ela estava em dois lugares, ela sofria no corpo astral dela, ela sofria o ataque e isso se refletia imediatamente no corpo físico. E isso foi bem assustador. Eu não tive maiores informações porque essa apostila ela tinha casos muito específicos. Eu não sei se eu ainda tenho essa apostila. Eu tive por muitos anos, porque eu tinha quando eu estava no MV1 ainda, na adolescência. E eu não sei se eu tenho ainda, mas eu vou procurar e se eu encontrar, eu vou ver se eu consigo mais informações sobre este caso, trago aqui para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar uma curtida e um comentário, porque o YouTube encara isso como você estar gostando do canal e o canal começa a crescer um pouco mais. E se você não estiver inscrito, eu peço que se inscreva. E claro, se você puder compartilhar esse vídeo com algum amigo que goste de mistérios, eu também vou ficar muito feliz. Então, espero que você tenha gostado. Dê um super beijo e a gente se vê nos próximos vídeos.